estender sua mão aqui para o altar, pedir para Deus usar ele para nossas vidas aqui essa noite. Ele é o canal da bênção de Deus aqui, ele é o profeta da noite, né? O mensageiro da parte do Senhor. Estenda sua mão para cá para o altar. Peça para que Deus venha usar ele através do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos, Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, apresentando diante do teu altar, Senhor, aqui nesse púlpito, Senhor Deus e Pai, a vida do pastor Jeremias, que vai ser o canal, Senhor, boca do Senhor essa noite. Usa ele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra sobre nossas mentes, corações e alma, em nome do Senhor Jesus. Usa ele, Senhor. Meu Deus, que o céu se abra aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Receba o homem de Deus com a salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Deus maravilhoso. Eu estava em casa. Pode sentar um pouquinho. Pode sentar um pouquinho. Eu não pretendia ir para lugar nenhum hoje. Não tinha nada marcado. Louvado é o nome do Senhor. Mas aí quando eu estava indo para a rua, eu estava até fazendo Uber hoje. E quando Deus fala ao nosso coração, irmão, nós temos que obedecer. Eu estava fazendo Uber e deu aquela voz, veio aquela voz e falou bem assim para mim: meu filho, tem pessoas querendo ouvir a minha palavra. Tem pessoas que precisam ouvir algo que eu tenho para entregar. Aí você tem duas escolhas. Ou você continua trabalhando, fazendo o que você está fazendo, ou você faz a minha vontade. E na mesma hora, pastor, eu parei. Olhei para um lado, olhei para o outro, o tempo nublado. Aí veio aquela vontade de chorar, eu chorei. E falei: Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida se eu sou um escolhido? Se eu fui chamado para fazer a tua vontade, o que eu estou fazendo da minha vida? E eu fui para casa rápido. E a minha mãe hoje ela está só, hoje nenhuma das minhas irmãs foi ficar com ela. E eu falei: pai, o senhor cuida, né? Ele falou: sempre cuidei. E eu cheguei lá e falei: mãe, estou indo lá no Paranoá pregar. Ela falou: amém, meu filho. Porque quando Deus fala algo para nós, Ele já providencia tudo. Quando Ele manda nós fazer algo, Ele já tem tudo planejado. Ele já tem tudo no teu devido lugar. Louvado é o nome do Senhor. Aí quando nós pegamos esta palavra com a responsabilidade do Senhor, todas as coisas vão se encaixando. Todas as coisas vão se encaixando. Louvado é o nome do Senhor. O tempo estava nublado, chuvoso. Eu falei: Senhor, eu vou. E eu vim de lá para cá, pastor Deus. Não peguei chuva. Eu até liguei para o senhor, né? Falei: tá chovendo? Você falou: tá chuviscando. Quando eu cheguei aqui, tinha parado a chuva. E eu vim de moto. Louvado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então hoje eu venho trazer uma palavra primeiramente para mim e para os demais irmãos, para a glória do Senhor. Vamos ler aqui, ficar de pé, vamos ler. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque hoje é culto de Santa Ceia, eu vou ser breve. E Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, eu não posso negar ela. Salmo 51. Tem dia que nós encontramos daquele jeito. Essa semana passada eu mandei umas mensagens para o pastor, pedi até perdão para ele, porque eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, porque eu estava passando um momento, estou passando um momento difícil.
Aí é por isso que o Senhor falou comigo hoje, eu trabalhando. E as coisas, irmão, pode desabar o mundo à tua volta, mas se Deus falou algo para ti, toma posse. Salmo 51. Todos acharam? Eu quero ler todo esse salmo para nós entendermos algo aqui. Aleluias. Diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e o pecado me concedeu minha mãe. Eis que te compraze, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fez conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraze em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. E não te agrades dos holocaustos, sacrifício agradável são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos das tuas ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela purificação, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai amado, pelo Senhor nos sustentar, Senhor. Estamos em dezembro, Pai, e aqui estamos. Pensamentos que foram, meu Deus, confundidos. Esperanças, ó Pai, que pode ter chegado ao fim, mas o Senhor restituiu. E estamos aqui hoje para te louvar, para te agradecer, Senhor, e para celebrar hoje a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Se quiser aplaudir ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, Salmo 51. Davi, quando ele foi escolhido, ele foi escolhido por Deus sem ninguém menos saber. O Senhor, ele olhava Davi trabalhar para o teu pai, cuidar como se fosse um futuro para ele, das ovelhas do pai, de tudo aquilo que o pai dele tinha. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor viu como ele cuidava com amor, como ele cuidava com toda a garra, assegurando e livrando todos aqueles animais, aquelas ovelhas, dos leões, dos ursos. O Senhor se agradou disso.
Porque como é que o Senhor vai colocar uma obra na nossa mão se nós não cuidamos de nada nosso, até mesmo do nosso pai, da nossa igreja? Louvado é o nome do Senhor. Então o Senhor, ele já começa todo um processo na nossa vida, observando e olhando o nosso cuidado. O nosso cuidado em tudo que nós fazemos, o nosso cuidado em tudo que nós zelamos, o nosso cuidado em tudo que nós falamos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então ele tinha todos aqueles irmãos ali, mas o Senhor se agradava dele, porque ali ele ficava caladinho, ali ele fazia a tua responsabilidade, oferecia o melhor para o Senhor. Então muitas das vezes nós olhamos mais a aparência, olhamos mais aquilo que agrada aos nossos olhos, mas nem tudo aquilo que agrada os nossos olhos agrada os olhares de Deus, agrada os olhos de Deus, a vontade de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então quando Davi entendeu isso, quando Davi pecou contra o Senhor, que ele foi se deitar com Betseba, louvado é o nome do Senhor, quando ele comete aquele pecado, aquela iniquidade, ele lembra das promessas que ele fez para Deus, o zelo que ele tinha com a obra do Senhor, o zelo que ele tinha ali no reino, a responsabilidade que Deus colocou ele. Louvado é o nome do Senhor. Então ele lembra de tudo aquilo dali, e ele vem louvar ao Senhor e pedir perdão a Deus nesse salmo. Ele: Senhor, eu falhei. Por que Davi era do coração de Deus? Irmãos, às vezes é mais fácil nós desertarmos da igreja, às vezes é mais fácil em o nosso pensamento em afastar das pessoas, em afastar dos nossos familiares, do que se render a Deus e confessarmos os nossos pecados, e confessarmos as nossas culpas. Isso vai nos trazer um peso grande, isso vai nos trazer um peso que, irmãos, imaginável aos nossos pensamentos, pode nos trazer a ruína. Quando nós batemos no peito e falamos ao Senhor bem assim: Senhor, para mim não dá mais jeito, não adianta mais eu pedir perdão, não adianta mais eu ir ali na frente se reconciliar com o Senhor, se o meu pecado está diante de mim, como diz Davi. Ele declarou: o meu pecado continua diante de mim, mas ali estava o Senhor para justificar e para dar força para ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pastor, eu posso pregar então, eu posso pecar então e pedir perdão para o Senhor? Não, sabe por quê? Porque Jesus, ele fala bem assim para aquela mulher, quando ela pega em adultério: você vai, não peque mais. O Senhor nos fala isso para que nós possamos andar em santidade com o Senhor. Mas e se eu chegar a pecar? Nós temos um advogado para nos advogar diante daquele pecado e nos libertar daquela culpa que até mesmo nós praticamos sem nem percebermos. Sem nem percebermos. Porque é fácil demais, aleluia, nós premeditar um pecado. Por que ele fez toda essa declaração e pediu tanto perdão ao Senhor que os ossos dele estavam como se fosse esmagado? Porque foi algo premeditado. Foi algo, e Deus te perdoou. Deus perdoou porque Deus sabia aonde estava a consciência dele. O Senhor perdoou porque o Senhor sabia que ele ia, determinado tempo, ele ia se programar, ele ia se arrepender, ia voltar de novo ao primeiro amor, ia voltar primeiro os mandamentos de Deus e constituir uma grande nação diante do Senhor. Então é mais fácil nós sermos julgados e condenados por uma pessoa, por um pastor, pelo que seja, e abandonar a obra de Deus, abandonar o mandado de Deus, a ordenança de Deus. Nós não podemos fazer isso, irmãos, porque nós somos criatura, e criatura não tem determinação nenhuma sobre outra criatura. Não tem, sendo que o Senhor nos concedeu o Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, o teu Filho. E nós abaixamos a nossa cabeça para qualquer humilhação. Nós abaixamos a cabeça para uma pessoa que nos ofendeu, uma pessoa que não quer nos perdoar, e nós desistimos até mesmo de viver. E nessa palavra aqui, ele fala no versículo 10:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pediu para Deus renovar aquilo que ele era antes. Ele pediu Deus para renovar aquilo que ele conhecia dele. Ele pediu, irmãos, então nesta noite nós vamos participar da Santa Ceia. Nós pedimos ao Senhor: Senhor, renova aquilo que o Senhor conhece de mim. Renova aquilo que eu era diante do Senhor. A responsabilidade que eu tinha diante do Senhor, da obra do Senhor. Renova isso, porque eu conheço. E se eu conheço, o Senhor conhece ainda mais. Porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Criador. Louvado é o nome do Senhor. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Diariamente nós temos que estar renovando. Diariamente nós temos que estar pedindo perdão para o Senhor. Diariamente nós temos que estar se reconciliando com o Senhor, pedindo a tua misericórdia. Porque ofensas vêm, calúnias vêm, defamação vem. Você um dia foi uma pessoa diferente, uma pessoa boa. Hoje você está mais ranzinza, uma pessoa mais fechada. Aí você declara dentro de você mesmo, fala bem assim: eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa mais fechada, eu quero ser uma pessoa mais, sabe assim, mais... Eu não sei nem explicar assim algo que vem no coração, na mente da gente às vezes. Mas aí o Senhor chega para nós e fala como falou comigo hoje. Falou: meu filho, você tem a escolha. Você tem a escolha. Se você quer permanecer assim, você tem o livre-arbítrio. Mas se você quer ouvir a minha voz, eu vou fazer. Eu vou transformar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu acho bonito porque tudo aquilo que nós pedimos, a palavra de Deus diz que nós devemos que se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Então quando Deus nos concede, quando Deus vê que nós estamos pedindo, se humilhando pelo um perdão, pela uma restauração, Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno, Ele é justiça, Ele é justo para nos conduzir à verdade e tirar todo aquele peso, e tirar toda aquela vergonha, e tirar toda aquela condenação. Em todo o evangelho do Novo Testamento, todos aqueles que foram curados por Jesus, libertados por Jesus Cristo, não foi Jesus que foi até eles, foi eles que foram até Jesus Cristo. Você pode ver do Novo Testamento até Apocalipse, você vê que a maioria se humilharam perante a Jesus. Irmãos, não tem coisa que comove o coração do Senhor como a gente chegamos e declaramos o nosso pecado e falamos: Senhor, eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo, mas o Senhor pode me perdoar e eu posso se transformar em uma nova pessoa. Louvado é o nome do Senhor. Davi poderia muito bem ignorar tudo aquilo que ele fez e permanecer onde ele estava, no pecado que ele estava, mas ele conhecia o Deus em quem chamou, o Deus em quem consagrou, o Deus que separou a ele a rei. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E Deus, ele é tão justo que quando Saul cometeu também a falha, Deus não tirou a unção dele, Deus não deixou ninguém tocar nele. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Louvado é o nome do Senhor. Ele não é como eu e você. Então aqui no Novo Testamento, em várias passagens, aleluia, do Novo Testamento, diz, glória a Deus, aqueles que buscaram ao Senhor, aqueles que se humilharam aos pés do Senhor Jesus Cristo e vieram pedir perdão ao Senhor, e vieram, aleluia, através do perdão, se humilhar perante ao Senhor Jesus. O leproso que chegou até Jesus, e Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus sempre ele tem essa pergunta para mim e para você: o que quer que eu te faça? Jesus está vendo o teu problema, Jesus está vendo o meu problema, mas ele pergunta, ele faz questão de perguntar para nós:
Ele faz questão de perguntar: o que queres que eu faça? O cara está cego, o outro está leproso, o outro está coxo. E ele pergunta: o que queres que faça? Queres ser curado? Sabe por quê? Para que quando a pessoa libera aquela palavra, Senhor, eu quero, ele determinou a liberdade. Ele deu a liberdade de o Senhor mover na vida dele, de o Senhor trabalhar na vida dele, de o Senhor fazer algo na vida dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus de poder. Oh, varão de guerra. Ei, profeta de Deus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Então todos aqueles que procuraram para Jesus, chegaram diante de Jesus e se humilharam diante de Jesus, o Senhor, ele foi lá e perdoou. O Senhor, ele foi lá e curou. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque seria fácil demais se nós chegarmos diante de Jesus: Jesus me cura, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Mas nós temos que declarar com a nossa boca, pastor. Nós temos que falar com a nossa boca. Assim como Jesus me perguntou hoje: o que você quer? Você quer continuar onde você está? Ou você quer ir pregar a minha palavra? Ou você quer estar onde eu quero que você esteja? Eu poderia muito bem ter recusado. Eu poderia. Mas eu preferi escolher. Eu preferi escolher estar diante do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 38, diz assim, ó: Jesus, porém, lhe disse: vamos a outro lugar, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É para isso que eu vim. Aí Deus dá uma determinação para um de nós. Nós endurecemos o nosso coração. Nós endurecemos o nosso coração. Não queremos ouvir a palavra do Senhor. Se fosse para mim ouvir a voz do homem e parar, eu já tinha parado. Se fosse para mim ouvir a voz da criatura, eu já tinha parado e não tinha dado ouvido mais a voz do Criador. Louvado é o nome do Senhor. Porque Ele tem feito na minha vida, eu tenho reconhecido que Ele fez na minha vida. Foi Ele quem fez, não foi o homem quem fez, foi Ele quem fez. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, ela vem, aleluia, renovando. Aqui, louvado é o nome do Senhor, em Marcos, capítulo 14, versículo 27, diz assim, ó: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Do mesmo jeito que ele chamou Davi, quando o profeta Samuel foi a mandado de Deus. Irmãos, é por isso que eu te falo. Tem muitas igrejas aí que, infelizmente, eu vou falar, irmãos, profecias mentirosas que não se cumprem, revelação de CPF, identidade. Não quer saber de CPF, Deus não quer saber não, irmão. CPF seu, identidade não. Quem quer saber disso aí é o Serasa, é aqueles povos lá que quer saber do CPF, da identidade. O Senhor, Ele quer saber da sua enfermidade, do seu problema, que Ele quer saber para poder curar. E Ele sabe. E Ele sabe disso. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando o profeta é enviado à casa de Jessé, ali, se fosse o dia de hoje, assenta ali todas aquelas pessoas de boa aparência. E nos dias de hoje eles vão escolher pela aparência. Eles vão escolher os mais bem vestidos para poder colocar em cima do altar, para poder trazer alguma palavra. Mas não.
Quando o homem e a mulher de Deus é determinado na direção do Senhor, ele chega e Deus já revela, Deus já mostra. Quando ele chegou ali na casa de Jessé, que estava todos aqueles homens ali, ele olhou para um e falou bem assim: é esse daí, com certeza é esse. E o Senhor falou: não é nenhum desses. Quando ele começou a chamar de um em um, e Deus falou: não é. Aí o profeta começa até a entrar em contradição, fala: uai, mas então para que o Senhor me mandou aqui, uai? Se acabaram todo mundo, não falta mais ninguém? Falta um sim. Então chama ele. E quando Davi chega, fala: é esse. Louvado é o nome do Senhor. É esse. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia, foi no primeiro dia, pastor, que eu entreguei algo para o senhor da casa, do lote, ou foi na segunda vez que eu vim pregar? Segunda vez, né? E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero entregar nada de mim, eu não quero entregar nada da carne. E quando você tem a voz de Deus, você ouve a voz do Senhor, você olha, irmão, e Deus mostra nitidamente. Louvado para a honra e a glória do Senhor. E o profeta falou bem assim: não, então é esse. É o menor? É o menor. Deus está falando que é ele. Não é a aparência, não é porque é forte, não é porque é grande. É esse. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu não entendo hoje porque tantas obras, tantas igrejas trabalham de uma maneira tão errada, de uma maneira tão desagradável do Senhor. Hoje você vai nessas igrejas e você só vê profecia para pessoas bem vestidas, para doutores, para doutoras. Ah, mas o Senhor não fala. Não fala. Mas para falar com um pequenininho é difícil, viu? Essas pessoas. É difícil ir na cadeira e pegar um pequenino e entregar alguma coisa. Sabe por que não acontece isso? Porque não é de Deus. Porque a maioria não é de Deus. Porque quando é de Deus, Deus entrega lá na rua, seja onde for, Deus entrega. Deus fala, Deus faz. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E hoje, eu não vou demorar. Pastor, você sabe por que Deus pode fazer coisa grande no ministério? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele conhece a liberdade que você pode dar para um homem ou uma mulher de Deus. E se tu colocar isso no teu coração, diz o Senhor, tu vai ver muita coisa ainda que o teu coração pede para ver na obra do Senhor. Rabassou e andarabai a súria. Rabai sou de calabácia. E o Senhor, Ele faz saber. Sabe por que Ele entrega algo na tua mão? Porque tu não é egoísta. Porque tu não tem ciúmes, não. Tu entrega para o Senhor do melhor. Você entrega para o Senhor e fala: Senhor, não é meu, é do Senhor. Pai, se é usado nas tuas mãos, é bem-vindo na casa do Senhor. É por isso que o Senhor vai fazer coisas grandes. Ele vai fazer coisas grandes porque o teu pensamento é ligado no pensamento do Senhor. E quando você dá liberdade para aqueles que o Espírito Santo de Deus te identificou, você vai ver o que Deus vai fazer. Receba da parte do Senhor prodígios e milagres. Prodígios e milagres. E eu falo mais uma coisa diante de Deus, sem medo de errar. Deus está escolhendo nesses últimos dias. Deus, Ele está escolhendo, pastor, ministério. Vai fechar a porta desses ministérios mentirosos? Vai não. Ele não vai. Não vai fechar. Entra quem quiser. Mas Ele vai estar separando os ministérios que verdadeiramente está fazendo a tua vontade, sem olhar cara, sem olhar aparência, sem olhar finanças. Porque quando Deus traz, Ele proporciona tudo.
Ele pode trazer um mendigo para dentro da igreja, esse mendigo dentro da igreja se tornar um milionário. Porque Ele é poderoso para isso. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus manda dizer para você, minha irmã, você crê no que Deus vai te falar agora? Faça 3 propósitos de madrugada na sua casa. E coloca essa virtude, coloca essa certeza, essa adoração que você tem, convicta dentro de você, no clamor na madrugada. Que o Senhor vai fazer algo poucos dias na tua vida. Amém? O inimigo, ele falou que agora em 2025 você não ia alcançar. Ia colocar muitas decepções na tua vida e pensamentos, e até mesmo tirar a sua vida. Mas o Senhor, Ele foi lá e arrancou tudo. O Senhor foi lá e arrancou tudo. E 2026 Ele quer um projeto com você na casa dEle. Ele quer um projeto maior. Presta atenção no que Ele está falando. Ele vai te mostrar, durante esses 3 dias de comunhão com o Senhor na madrugada, Ele vai te mostrar algo importante. Você crê nisso? Mas dedica, manda dizer ao Senhor, que tu vai ver a glória do Senhor na tua vida. Amém? Receba da parte do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Deus poderoso. Deus poderoso. Esse irmão de azul aí, eu não sei o nome dele, o varão. Meu irmão, Deus, Ele está te dando a cobertura de algo, tá? De um algo mal que ia vir sobre a sua vida. Hoje você chegou ali, eu estava sentado ali, quando eu te vi, o Senhor falou, pode falar para ele, que eu estou cuidando, que eu estou cuidando e eu estou livrando. E o ano que vem o Senhor quer colocar um algo. Tem pessoas que falam bem assim, mas que algo é esse? Eu não sei. Deus não manda dizer, Deus não fala, Deus não me mostra. Mas Ele quer colocar algo importante na tua mão. Em 2026, amém? Receba da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. As pessoas às vezes querem colocar, impor as coisas. Se Deus não fala o que é, eu não posso inventar. Agora, quando Ele fala o que é, que nem falou para o pastor, aí eu falo. Porque Ele responsabiliza. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus maravilhoso. A irmã lá de trás, lá, irmã. Irmã. A irmã que está em pé aí, a irmã. Isso, faça assim com a mão, em nome de Jesus. O Senhor tem um projeto desse ano que vem novo também na sua vida, tá? Tá bom? Eu via você olhando para o chão, Deus me mostrava, e você via um emaranhado de fio, Deus mostrava. E você olhava para esse emaranhado de fio e falava bem assim, onde é que está a ponta desse negócio? Pelo menos para mim desembaraçar esse negócio aqui. Onde é que está essa ponta desse fio? Pelo menos para mim poder puxar a ponta dele, para mim saber mais ou menos como é que eu vou fazer para desembaraçar isso aqui. Mas o Senhor, Ele faz isso por você. Não precisa não se preocupar não. Ele sabe onde está o começo e o fim. Amém? Receba da parte do Senhor. Aleluia, louvado é o nome. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. A irmã de óculos aqui, irmã. Irmãzinha de óculos, fechou o olho. Isso. Irmã. Isso. Louvado é o nome do Senhor. Se a irmã souber o que Deus tem para te entregar, minha irmã. Arabaçou.